Agora, boa tarde, com disposição. Oba! Bom, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E a gente vai tratar aí desse capítulo que faz. Para começarmos a falar dele, eu vou pontuar um pouquinho a estranheza que pode nos gerar, ou tristeza às vezes, da situação que a gente vai encontrando em alguns centros, em que vamos passando com esse trabalho de falar a respeito da doutrina espírita. E quando eu lia especificamente o capítulo para estarmos aqui conversando, então lembrava de um lugar em que estivemos recentemente e perguntávamos a respeito do dia da mediúnica. Qual o dia da mediúnica de vocês? E a resposta foi: nós não temos mediúnica, suspendemos por falta de trabalhador. E num primeiro momento, a gente imaginou que fosse por falta de médiuns de incorporação, E aí a pergunta veio de imediato: vocês estão sem médium? E a pessoa disse: não, nós estamos sem doutrinador. E eu confesso ter estranhado bastante. Sem doutrinador, e não é porque a gente considere que doutrinar seja mais fácil, não é por aí. Ou que seria banal, ou que seria comum, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas entender, e aí me parece ser a proposta, que todos nós precisamos estar preparados para uma conversa com o outro, encarnado ou desencarnado. Eu sou procurado por alguém chega até mim e fala das suas questões, dos seus problemas, e eu não me sinto em condição de dar uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, de aconchego para essa pessoa. E aí eu acho que na minha expressão facial eu deixei transparecer a estranheza, e a pessoa disse: é que as pessoas aqui costumam dizer que é muito difícil ser doutrinador, porque precisa mais rigor na sua vida. Porque como é que vai falar de coisas que não faz? Como é que vai falar daquilo que ainda não é? Como é que vai dizer ao outro: não faça se ainda faz? E isso pode nos levar a algumas reflexões. A reflexão, primeiro, de que a gente pode estar deixando de fazer, numa ideia de que para a gente fazer, e aí o fazer para trabalharmos em prol de outras pessoas, eu já preciso estar numa condição ideal. Porque se a gente for aguardar essa condição ideal, me parece que muito pouco vai ser feito. Dentre aquelas categorias que Lindomar apresentou para a gente no capítulo anterior, alguns estão nessa condição ideal de trabalho e que podem fazer muito. Muito bem, então, nós precisamos de uma conscientização e precisamos que isso esteja muito forte dentro de nós para levarmos isso às outras pessoas, de que há uma quantidade enorme de pessoas na espiritualidade perdidas, sem nenhuma orientação. Porque a gente outro dia conversava a respeito de... A pergunta é: olha, se a gente já morreu tantas vezes, morre, desencarnou, está no plano espiritual, vive a experiência no plano espiritual, volta aqui, desencarna de novo, está no plano espiritual, volta, por que a gente ainda repete tantas coisas? Por que a gente tem tanto medo de... Deixa os meninos passarem aí. Por que a gente tem tanto medo de morrer? Por que a gente continua com esse consciente desconhecimento do plano espiritual? E aí vale a gente pensar, quantos de nós desencarnamos
e nos colocamos no plano espiritual meio que como dementados, sem nem saber onde nós estamos, nem o que nós estamos vivendo, nem de nada, sem consciência nenhuma disso, porque nos disseram que nós íamos morrer e dormir até o dia do juízo final. E Lindomar já viveu a experiência de estar falando com uma senhora e ela dizendo: cala a boca, eu tenho que dormir, porque não sei o quê, porque eu morri, porque meu pastor disse, porque sabe Deus mais o quê. Então, a gente lá em Ilhéus, né, não sei, achei que estava porque estou pisando no fio do outro. A gente lá em Ilhéus, uma vez no trabalho, não sei se já me referi a isso aqui, fui procurado por uma pessoa que me conhecia, não era espírita, era católico, com um amigo católico que tinha comprado uma casa no centro, né, ali centro histórico de Ilhéus, onde estão as casas dos antigos coronéis, e essa pessoa resolveu colocar um negócio, né, na primeira sala da casa. E aí, de repente, começa a ver um homem que diz: saia da minha casa. Isso é um desrespeito, eu não admito que você ponha um negócio na minha casa. E esse homem católico, apostólico, romano, nunca tinha visto espírito nenhum, começou a ficar apavorado. A ideia logo que é coisa do demônio, essas maluquices, né, que foram colocadas na cabeça da gente. E aí pediu ajuda a esse senhor e ele disse: olha, eu conheço uma pessoa que é espírita, eu confio e tal, eu vou falar com ela. Então, esse amigo dele fala para mim, pedindo ajuda. Eu disse: nós vamos ajudar. Fiz a recomendação, a orientação da oração e tal, no dia da nossa reunião mediúnica, em que poderíamos oferecer o atendimento. 15 dias depois, ele volta. Sim, parênteses aí. E aí, ele, no auge do desespero, vendo aquele homem em casa, havia ido procurou a família que havia construído a casa, né? E conversando, aquela conversinha, a gente diz na Bahia, não sei se aqui é igual de Cerca Lourenço, tipo comendo mingau pela beirada e tal, foi questionando da casa, de quem era e quem eram as pessoas. Aí a pessoa lá se empolgou e pegou um álbum de fotografia da família e ele arrepiou-se todo quando viu no álbum de fotografias a pessoa que ele via pedindo a ele que saísse de casa. Era nada mais, nada menos do que um dos coronéis do Cacau, lá de Ilhéus. Aí, 15 dias depois, feito o atendimento, esse senhor que tinha pedido ajuda voltou, fez um sinal para mim, dizendo que estava tudo bem, que ele havia deixado de ver e tal. A gente havia conseguido que a espiritualidade o trouxesse, que esclarecesse, que encaminhasse. Muito bem. Pense quantos anos esse senhor ficou nesse ambiente, dentro da casa dele e nas circunvizinhanças, sem se dar conta de que não era mais ali o seu lugar. Então, e nós, às vezes, né, podemos estar aí na categoria daquela primeira classificação que Lindomar trouxe, a segunda, a terceira, ok? Nos permitimos nos acomodar dentro de nossas casas sem nos darmos ao dever, vou colocar desse jeito, de tendo a condição de ajudar, porque estamos esclarecidos, de darmos a nossa contribuição, por exemplo, numa reunião mediúnica. Ah, mas eu não sei se eu sou um bom médium. E aí vale essa categoria colocada aqui por Samuel, que é o do ter condição limitada, mas ser confiável. Porque se a gente ficar esperando ser o expert, olha, quando eu tiver a mediunidade, tipo Lindomar Coutinho, eu vou trabalhar. Então eu não vou trabalhar. Porque essa não é a minha condição hoje. Então eu tenho uma condição, me dou conta de que quando eu me permito, olha, a coisa flui melhor e
volta e meia eu vou pondo empecilhos para a atividade mediúnica e não me permito fazer. Então, lendo inicialmente aqui esse capítulo, Samuel faz 3 questionamentos que eu coloquei aqui. É bom ser médium? É necessário ser médium? É útil ser médium? E quando ele faz esses 3 questionamentos, a gente lê isso, né? E imediatamente eu me lembrei das... Onde botei meu passador? Aqui. Me lembrei das peneiras socráticas, das 3 peneiras. Quando alguém questiona Sócrates para dizer que precisava falar de alguém a ele, e que ele pergunta, olha, o que você vai me contar passou pelas 3 peneiras, e aí ele traz a peneira da verdade, o que você vai me contar é um fato, a peneira da bondade, o que você vai me contar é uma coisa boa, e a peneira da necessidade, convém, resolve alguma coisa. E aí eu associei os 3 questionamentos colocados com essas 3 peneiras. E aí pensei, né, ele fala de bondade, necessidade e utilidade. Só que, na verdade, ele falou de verdade durante todo o capítulo anterior que foi trabalhado no ano passado. Eu fui pensando a respeito e me dando conta disso, de que como pressuposto aí, ele já colocou em animismo e mediunidade, aprendendo a ser médium, mediunidade livre-arbítrio, administrando a mediunidade, médium em domínio de si, espelho do bem, luz da razão, disciplina sempre, afinando-se mentalmente, ser verdadeiro, sinceridade de propósitos, fragilidade humana. O que acontece em relação à mediunidade e animismo? E essa associação que eu estou fazendo aí com a verdade. Uma das coisas que impedem os médiuns que não têm essa capacidade mediúnica no topo, o que é que impede? O considerar que o seu fazer seja anímico e não mediúnico. Eu não tenho certeza, o ter dúvidas. E aí, Samuel nos chama a atenção, durante todo o tempo, que nós precisamos identificar o quanto nós somos sinceros, o quanto nós somos verdadeiros. Você é uma pessoa verdadeira? Você, ao se dispor a vir ao centro espírita, você está arquitetando em casa se você vai falar o quê e incorporar qual ou tal espírito, ou você vem aqui numa sinceridade de propósitos para se permitir receber a influência da espiritualidade, entendendo, como diz Herculano Pires, que no caso dessa psicofonia não é necessariamente uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, ou seja, eu estou aqui, o espírito pode estar lá, e as suas ideias vão chegar até mim, e eu vou transmitir essas ideias. E, ao ser doutrinado, ao permitir o encaminhamento, esse espírito terá a condição de sair desse estado, que pode ser um estado de ignorância, de letargia, de anos. E assim, estou dizendo alguma coisa que é novo? Não, não estou. Mas o que eu digo é que, às vezes, a gente age só como quem está com conhecimento aqui. Só conhecimento. E não sabedoria. E se a gente se dá conta, vou trocar em miúdos isso que eu estou dizendo. Olha, o câncer é um mal, sim. Se a gente sabe que alguém tem câncer, a gente diz, e a gente se sente tocado. Mas se a gente vai ao médico, e o médico diz a gente, olha, o resultado do seu exame apresentou células degeneradas, você está com um câncer. Qual vai ser o efeito disso em nós? Eu sei, vamos lá, que as drogas assolam
a nossa juventude. E alguns não tão jovens hoje, porque foram os jovens de ontem. Que coisa horrível. Mas, se de repente o jovem que está dentro da minha casa, ou o adulto que está dentro da minha casa, aparece absolutamente viciado, isso toca na minha pele de forma diferente. O que eu quero dizer é que a gente precisa se permitir tocar na pele em relação à quantidade de espíritos que precisam de ajuda. E por isso, a gente precisa, com a nossa fala, com o nosso jeito, com a nossa empolgação, tentar trazermos mais pessoas para o centro. Ah, mas eu tenho dúvidas. Ora, em algum momento, se uma vez ou outra você der uma comunicação que não seja de outro espírito, mas que seja de você mesmo, entenda que, não sendo algo premeditado, articulado, óbvio, não é? Mas se deixar vir algo de suas vivências anteriores, será uma catarse que você está precisando fazer. E cabe a quem está ali na doutrinação e na direção ter todo o aparato e o aconchego para essa pessoa, para que, livre e melhor dessas questões internas, ela possa ser um instrumento mais limpo para a espiritualidade. Então, partindo aí da ideia de que Samuel trabalha com a gente, essa peneira da verdade, né, nos chamando a atenção para esses processos que foram trabalhados no ano passado muito bem, de animismo e de mediunidade, que a gente, então, vem aqui entendendo a sequência que ele nos oferece. Né? E aí? Colocando aí as perguntas iniciais. É bom ser médium? É necessário ser médium? É útil ser médium? Nessa associação que a gente fez aí com as peneiras socráticas. E a pergunta que não quer calar e que precisa calar fundo dentro de nós. O que você faz da sua mediunidade? E, mais do que isso, o que você faz da mediunidade? Porque pode não ser a sua, mas a do outro. Você é a pessoa que funciona como um esteio para o outro, como um suporte, como ajuda? Ou você fica ali, olha, tirando, puxando o tapete da outra pessoa? Não, eu não digo nada, sim. E energeticamente, como é que você se comporta? O que é bondade, minha gente? Olha, qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Bondade é benevolência, benignidade, magnanimidade. E o que vem a ser isso? Isso é servir, mesmo diante de risco e de perigo. Eu me disponho a servir. Ainda que as coisas não estejam assim, um mar de rosas. Ainda que eu tenha dificuldades. E aí a gente vai, Lindomar vai falar depois aí de família do médium, daquilo que pode ser a facilidade ou a dificuldade no trabalho, enfim. E aí a gente vai mais. Necessidade. Qualidade do que é necessário, que não se pode evitar, inevitável. E o que é necessário? É o que tem que ser e não pode deixar de ser. E o que é que tem que ser e não pode deixar de ser? O que é que a gente já está tardiamente fazendo? Nós estamos tardiamente estendendo a mão para ajudar pessoas. E essas pessoas podem ser os nossos familiares. A primeira mensagem, eu acho que não foi a primeira não, no exercício psicográfico, foi a que me marcou. Por isso fica como primeira para mim. E marcou porque veio de forma muito intensa e porque era um familiar. Então, nesse exercício, né, um dia, na nossa reunião de terça-feira, que era uma reunião menor, com um volume
aos meus olhos, menor de atendimento do que o que temos hoje, porque, pelo menos para nós ali, fazíamos um evangelho, nos colocávamos à disposição para o atendimento à distância e sabíamos que aquele atendimento à distância continuaria depois que fôssemos para casa e nos colocássemos à disposição em desdobramento. Hoje, no primeiro momento, a gente tem o evangelho, a gente tem uma sala repleta de pessoas que são atendidas presencialmente e, enquanto o atendimento à distância pela espiritualidade tem início e depois a gente vai para casa, se põe à disposição para integrar os grupos de atendimento à distância também. Mas muito bem, então, lá para trás, quando a reunião era menor e depois desse momento de atendimento à distância, de nos colocarmos ali, falando cada nome, fazendo as orações e tal, mentalizando cada situação, Lindomar me propôs o exercício, como estava acontecendo às terças-feiras, e eu me sentei, me coloquei à disposição, e de repente eu comecei a escrever. E o fluxo das ideias era maior do que aquilo que eu conseguia colocar no papel. Tão maior que depois, um ano depois, quando eu voltei aquele papelzinho abençoado, eu procurei partes da psicografia que estavam na minha cabeça e ela não estava no papel, né? Muito bem. Então, aquela pessoa que começava a falar e que eu não sabia quem era, falava do seu estranhamento quando morreu, fechava os olhos, porque não queria ver nada, eu estou morta. Fechava os olhos e ela dizia, e eu continuava vendo as pessoas que estavam ali, quem estava chorando, quem estava passando, o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam dizendo. E, num jeito muito peculiar, que droga de morte era essa? Imagina o que representa, o que significa para essa quantidade enorme de pessoas que acham que espírito é coisa do demônio. Que espírito é uma coisa, um negócio, que nem fala, nem pensa. Olha, a pessoa frequenta a reunião mediúnica, trabalha na reunião mediúnica, aí em casa vê um vulto, percebe um vulto e diz, passou, vai no atendimento fraterno para pedir ajuda e me diz, não, Ileana, foi porque passou um negócio assim. Um negócio? Mas a senhora não me disse que trabalha no seu centro, a senhora trabalha na mediúnica? Trabalho. Há quanto tempo a senhora trabalha? Minha filha, eu trabalho há uns 15 anos. A senhora faz o quê? Eu incorporo. A senhora incorpora. E a senhora viu um vulto e foi um negócio? E a senhora foi uma pessoa. Uma pessoa. Como seremos nós? Como podemos ser qualquer um de nós? Se desencarnarmos, porque nenhum de nós tem certeza da condição em que estaremos. Então, se a gente não se conscientiza da necessidade de ajudar essas tantas pessoas, muito pouco nós faremos. Muito pouco, ou quase nada, nós faremos. Então, o que é que tem que ser? O que a gente acha que tem que ser? Por que será que a espiritualidade vem e nos oferece esse manancial de conhecimento? Para a gente fazer o quê com ele? Vamos pensar, de que forma foi que a doutrina espírita chegou até nós? Quem deu todas as respostas que Kardec compilou? Quem ofereceu as respostas? Os espíritos. A quem? A médiuns. E por que em alguns lugares, hoje, mediunidade é quase uma palavra que precisa ser esquecida, a não ser que a gente esteja falando de literatura. Falando de literatura pode, mas falando de prática, não, de jeito nenhum. Então, o médio tal ou qual não pode vir nessa casa, ou um palestrante, ou quê? Por quê? Porque ele trabalha mediunicamente. Porque lá num determinado momento ele pode dar uma comunicação.
Oi? Então, assim, o que é mesmo que está acontecendo? E vale a gente pensar sobre isso, muito, né? Utilidade, qualidade do que é útil. E o que é útil? Proveitoso, profícuo, olha, que rende frutos, que serve ou é necessário para algo que traz proveito. Então, que a gente se pergunte de novo, qual é o proveito que nós estamos tirando do nosso trabalho? E aí, eu estava me questionando esses dias, o que é que eu estou fazendo? O quanto eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo menos daquilo que eu posso? E me questionando, sim, por que eu não já cresci um pouquinho mais dentro da mediunidade? E aí a gente vai vendo o quanto as nossas dúvidas, o nosso receio de nos entregarmos à espiritualidade, o quanto isso pode desacelerar o nosso processo de crescimento. E isso aí não estou falando que é para Chico, Francisco, Manuel, Antônio, Joaquim, Pedro, João, saberem do que eu estou fazendo. E esse eu, cada um que aqui está. E Lindomar já pontuou isso aqui hoje. Olha, é aquele trabalho que eu desenvolvo, é aquilo que eu consegui numa reunião e que, às vezes, só eu vou saber. Aquele espírito que se permitiu vir e o meu envolvimento com ele e a minha certeza, sem nenhuma dúvida, do quanto ele foi ajudado. É aquela pessoa que, no momento em que eu me vejo em absoluta sintonia com a espiritualidade, que entra dentro do centro espírita, que me diz de uma necessidade e que eu consigo ser a palavra fiel, exata, da orientação espiritual, e a pessoa sai dali tendo sido ajudada, orientada, e você não tem dúvida nenhuma de que a sua palavra fez diferença. Aí, eu vou me engrandecer porque não. Porque a gente sabe que essa palavra que a gente chama de nossa, na verdade é a palavra dos benfeitores espirituais e que a gente funciona como instrumento. E se a gente sabe isso, a gente não tem que sair daqui se vai descendo de nada, não. A gente tem que dizer, obrigada. Que bom, e olhar para a gente e dizer, olha, eu me permiti hoje ser instrumento da espiritualidade e eu vou tentar fazer isso mais vezes. Então, buscar essa utilidade para o trabalho da gente e para aquilo que a espiritualidade está nos oferecendo. Aí Samuel continua, e eu peguei o texto e fui trazendo sinteticamente, né? Mas isso está lá. Utilidade, ajudar no progresso espiritual do próprio médium, ajudar no progresso espiritual dos que são atraídos por ele enquanto catalisador de possibilidades. Ora, a gente tem crescido, enquanto médium, eu tenho progredido espiritualmente, não estou falando socialmente. Porque as pessoas me cumprimentam, me conhecem e têm alguma deferência comigo. Não estou falando de nada disso, porque isso pode ser motivo de queda, inclusive. Eu estou falando de progresso real, junto à espiritualidade. E estou falando de o quanto eu me dou conta de que eu posso ajudar aquelas pessoas que sejam atraídas por mim
nesses momentos, no momento de uma prece, no momento em que eu me disponho a ajudar, no momento da reunião mediúnica, quantos que vêm através, por exemplo, de uma corrente magnética e que a gente pode, com a fala, com a amorosidade, ajudar. Nós estávamos num trabalho e havia um jovem dando trabalho, né? Estávamos numa atividade espiritual e um jovem dando muito trabalho, assim, inquieto, sempre resistente, rechaçando aquilo que você está fazendo por ele e tal. E aí você se apanha tendo que se controlar para não ser, não segurar, não ser impositivo em alguns momentos. E no outro dia, então, veio um primeiro atendimento, veio um segundo atendimento. E num desses dias de atendimento, eu me aproximava desse jovem. E a espiritualidade fez por mim uma coisa que eu todo dia tenho agradecido. Todos os dias de atendimento em que esse jovem volta ao centro e eu me aproximo para dar o passe, para permitir a ajuda para ele, eu agradeço o que a espiritualidade me permitiu. Eu fui envolvida por uma onda de amor. E eu olhava para ele de uma forma completamente diferente. E aí, assim, como você quer de uma pessoa que está doente, que está precisando de ajuda, que emocionalmente está desequilibrado, do fio do cabelo até o dedão do pé, que essa pessoa fique calmo, educado. A gente quer a coisa pronta. É igual o professor que está na escola e não quer lidar com o aluno que dá trabalho. Que não dá trabalho, olha, já veio. E o que dá trabalho? É esse que dá trabalho, que você consegue alguma coisa com ele, consegue aproximação, consegue que ele mostre o que ele tem de melhor, perceber uma mudança ali. É desse que você vai se lembrar. Olha, do que você conseguiu fazer ali. Então, o quanto eu posso me permitir ajudar essas pessoas. São centenas de milhares de espíritos. Os que procuram a casa espírita, quantos a gente atende por semana? Quantos a gente tem na reunião? Quando eu pergunto, né, para a pessoa que anota lá, quantos a gente tem hoje? 115, 130, 150. São pessoas diferentes numa reunião de quinta-feira, os 100 e poucos da reunião de terça são outros, os do domingo são outros. Mas, para cada um desses encarnados, quantos desencarnados estão ali buscando? Quantos nos percebem na nossa atividade profissional e no dia a dia e podem ser orientados ali pelo nosso jeito de ser, pela palavra que a gente dá com a outra pessoa, e eles estão ali interagindo, ouvindo e podem ser ajudados. Então, que a gente tenha essa consciência. Aí Samuel nos pergunta qual é a nossa real intenção. Qual a real intenção com a mediunidade? Produzir de forma simples e harmônica, comparar-se com os outros, objetivando o destaque, colocar em dúvida a produção que acontece através do outro, com que intencionalidade? Porque se eu quero produzir de forma simples e harmônica, eu não tenho que me preocupar com os outros. Olha, eu estou na reunião e fulano é médium e o jeito de fulano incorporar é completamente diferente do meu. Ah, o meu está certo e o dele está errado. Não. O dele é diferente, a forma dele é diferente da minha forma. A gente viaja, temos uma excursão no carnaval, e a gente viaja por cidades diferentes, visitando instituições e conhecendo o trabalho de instituições. E até hoje eu não encontrei uma igual à outra. A gente chega num lugar, o jeito de um é diferente do jeito do outro.
Chego num lugar que o passe tem que ser só em posição de mão. Chego no outro lugar que o passe segue todas as técnicas de passe. Chega no outro lugar em que todas as pessoas no salão recebem passe individualmente. Chego no outro em que as pessoas se colocam e o passe é um passe espiritual e você sente aí. Gente, chega num espaço em que a mediúnica é homens de um lado, mulheres do outro. No outro, todo mundo junto. E assim vai, cada um do seu jeito. E aí, a espiritualidade sempre nos chama a atenção. Olha, já aconteceu da gente estar no ônibus, indo para uma cidade e de repente vir uma comunicação, que normalmente é através de Lindomar. Não estranhem o que vocês vão encontrar. Ninguém, por favor, faça qualquer julgamento do que vocês encontrarão no centro que visitaremos agora. E quando a gente chega no lugar, é uma prática bastante diferente da nossa. Significa o quê? Que tem erro? Não, metodologia é metodologia, cada um escolhe a sua. E é isso que às vezes a gente não sabe respeitar, ou não sabe compreender. E a gente quer uniformizar, fala tanto de amar e de respeitar o diferente, e a gente quer uniformizar. Então, assim, quando a gente se compara com o outro querendo destaque, como é que isso funciona? Eu acho que eu me refiro a isso quase sempre, porque tem gente que fala assim, Leana, como é que você acompanha Lindomar? Como é que você tem coragem de, por exemplo, falar depois que Lindomar falou, ou o quê? Por quê? Porque as pessoas, ou quem fala isso, pretende que eu queira ter a mediunidade que Lindomar tem. Eu não tenho. Pretende que eu tenha o nível de conhecimento que Lindomar tem acerca de mediunidade. Eu não tenho. Ou de percepção mediúnica. Não tenho como ele. Então, eu sei o meu lugar. E na hora que determinada coisa acontece e que eu não dou conta, eu pergunto. Porque é essa a minha condição. Então, se eu não quero ser o outro, eu faço do meu jeito. E me parece que a gente precisa muito, muito, muito ir entendendo isso. Porque senão, olha, a gente vai colocando sempre em dúvida a produção que acontece através do outro. Eu tenho uma experiência, se eu já comentei aqui, vocês sinalizam para mim, porque minha memória não é lá muito boa, né? Mas, assim, de uma senhorinha que procurou o atendimento fraterno. E as questões do atendimento fraterno nós não comentamos, mas eu pedi autorização e recebi. Por quê? Porque essa é uma situação de crescimento. Eu digo, isso não pode ser só para mim. Eu preciso, né? Seria interessante, você não fala de quem é, vocês não conhecem a pessoa, enfim. Então, uma senhorinha é analfabeta. Semi-analfabeta, ela não sabe escrever, não sabe ler, não tem leitura, ok. Procurou o centro para um atendimento. Aí senta na minha frente e me diz assim, minha filha, eu já fiquei em dúvida se eu vinha, porque quando eu entrei, vocês pediram que a gente ficasse em prece, que a equipe espiritual já ia atendendo enquanto a gente esperava. Eu fiquei, e um homem aí fez uma descrição do médico espiritual que atende lá no centro através de Lindomar. E aí uma pessoa assim, 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 assim me atendeu. E eu me emocionei. Porque nem os trabalhadores do centro têm dele a descrição que ela deu. Com aquela limpeza. E aí eu sorri, eu disse, que bom. E aí ela avançou, me disse mais, disse, olhe, eu estou me sentindo muito melhor, mas eu estive muito doente e eu orei para Deus e pedi a Ele, meu Senhor, mande alguém para cuidar de mim. Minha filha, Ele mandou um jovem, tão gente boa, e ele cuidou de mim e eu fiquei ótima, porque eu não estava nem conseguindo andar. Aí, há um tempo, eu fui naquele centro que tem lá, ela me contando, lá por trás do cinema. Eu disse, eu sei, Amantes da Fé. Ela disse, nesse lugar. E aí tinha lá umas fotos na parede. E eu fiquei parada olhando, eu disse, o que é que ele está fazendo aqui com esse jeito de velho?
Ô, gente, eu na hora me arrepiei, porque eu conheço o centro e já sabia de quem ela estava falando, qual era a foto que estava na parede. Aí ela disse, aí eu fiquei olhando, mas será que é ele? Mas por que ele está velho nessa foto? E fiquei olhando, aí eu perguntei para a moça, ela falou que é um doutor. Aí eu disse a ela, doutor Bezerra, isso, minha filha, esse nome. E aí eu fiquei rindo comigo mesma, né? E emocionada diante dela, e assim, encantada daquela pessoa simples que estava diante de mim, buscando o meu atendimento e me dando lição. Eu tomei todas aquele dia. Por quê? Porque a gente lê, Emmanuel dizer para a gente, olha, e os benfeitores de uma forma geral dizerem, né? E a gente lê lá em Zimmermann, propriedades do perispírito, plasticidade. Então, você morreu, você está lá, velho, idoso, cheio de problemas, você pode rejuvenescer, não gostava do cabelo, bota um cabelo bonito, bota uma carinha mais esticadinha, fica todo arrumadinho. O espírito pode plasmar lá o corpo espiritual, né? E a gente está acostumado a ouvir doutor Bezerra falar, fala através de Divaldo, fala através de Lindomar, e é aquela voz característica de um velho. Por quê? E a gente vai pensar que doutor Bezerra, para atender a todas as pessoas como atende, vai estar velho, caquético. E por que se apresenta assim? E enquanto a senhora, na minha frente, continuava a falar, eu ia pensando, eu disse, meu Deus, por que ele se apresenta assim? Porque nós somos terríveis. Se Divaldo Franco der uma mensagem, Bezerra de Menezes vai ter um espírito de porco, que mesmo sendo Divaldo vai dizer, imagine, doutor Bezerra, se for Lindomar Coutinho, vão crucificar. E agora Lindomar Coutinho está dando mensagem querendo que a gente ache. Tem que ser aquela voz característica, né? E lembro de uma mensagem dele lá em Vitória da Conquista, através de Lindomar, que o pessoal do rádio, lá medindo os decibéis, mas isso não é voz humana, mas o que é isso? Aí as pessoas passam a acreditar. Nós somos incrédulos. Nós somos piores do que São Tomé. E aí a gente vai colocar sempre em dúvida essa produção que acontece através do outro. E nisso, a gente diz assim, mas eu não disse nada a ninguém, eu não falei nada, eu guardei para mim. Mas a gente emana energia e a gente está atrapalhando. E a gente atrapalha o outro e atrapalha a gente mesmo nesse processo. Extensão da utilidade, do fazer, despertar o interesse de estudar. Quanto a gente estuda? Quanto tempo a gente tem que descobrir a doutrina espírita? A gente continua estudando do mesmo jeito que a gente estudou no começo? Ou a gente já acha que já sabe tudo? Olha, tenho aí uma palestra, não vou não, porque isso aí eu já sei. Extensão, perceber a importância da disciplina e do respeito pelo outro. Somos disciplinados. E aí, acho fantástico aquela colocação ali, que eu já li, né, do que tem pouco recurso, mas que é disciplinado. Olha, essa pessoa aqui não tem tanta capacidade mediúnica, mas é com ele que eu conto, então é nele que eu vou investir. Porque o outro, que é o bambambam, vem aqui de caju em caju, hoje vem, no outro dia não vem, eu não posso contar com ele. Então, como é que eu vou montar uma reunião de atendimento a tantos espíritos, se eu não sei nem quem vai estar presente na reunião? Se a espiritualidade não sabe. Olha, são 6 pessoas, mas só vem um. Nós chegamos uma vez num lugar na Espanha, né, e tinham pedido para a gente um treinamento mediúnico e tal, as orientações que Lindomar daria. Quando a gente chegou, aí a moça, a presidente do centro, começou a dizer da dificuldade que era realizar a mediúnica.
Por quê? Porque a gente nem sempre tem... a gente só tem um médio de incorporação e um doutrinador. E nem sempre eles vêm para a reunião. Para encurtar a história, a médio de corporação, uma senhora, e o doutrinador, o esposo dela. Pronto. E quando um dizia, não estou querendo ir, o outro dizia, é mesmo, não vamos hoje não. Então, tinha reunião ao bel prazer de um casal. E todo mundo refém deles. Então, vai todo mundo, mas a gente não tem como. E aí, Lindomar, por que vocês não trabalham, por exemplo, então, com corrente magnética? Trabalha quem está aqui. E corrente magnética, e como é que é isso? E aí ele foi, ensinou, mostrou, olha, ao invés de uma reunião mediúnica, nós vamos aqui falar de corrente magnética, ao invés da incorporação, vamos falar da corrente magnética, que vocês podem fazer na reunião mediúnica, e vocês terão mediúnica sempre, independente de que esteja aqui o casal ou não. Então, assim, a gente quer trabalhar, sejamos disciplinados e respeitemos o outro encarnado e os outros todos desencarnados. Essas tantas pessoas que estão precisando de ajuda e de orientação. E aprender a fazer, aprender a fazer caridade. O que é fazer caridade? É ser bom, é ser útil, é ser benevolente. O que é fazer caridade? É servir. Qual é a outra palavra para caridade que está no Evangelho? Amor. Mas eu não amo todo mundo. Sirva. Comece a servir. Isso aí vai fazer com que você desenvolva a sua capacidade de amar do jeito que a gente pretende. Mas Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala para a gente disso. Olha, amor é serviço. Então, finalmente, Samuel toca num ponto no livro que é prática mediúnica com Jesus versus utilidade financeira da mediunidade. Aí, não tem nem para onde a gente ir, né? Porque algumas pessoas travestindo lá com, sei lá, outros nomes e outras formas, acham que, não, eu não recebo dinheiro, eles me dão, sabe lá o quê. Mas não é dinheiro, então pode. Gente, a gente precisa exercitar o dai de graça o que de graça recebeste. E aí, se nós estamos e somos espíritas, estamos espíritas, e se pretendemos levar às pessoas a mensagem do Evangelho de Jesus, não tem nem o que falar em torno da prática da mediunidade, cobrando, exigindo algo em troca. O que a gente precisa mesmo é esse desenvolvimento de amorosidade, nos darmos conta do quanto o outro pode estar conseguindo. E antes da gente, de qualquer coisa, buscarmos dentro da gente o questionamento: o que eu estou fazendo? E qual a utilidade, então, do meu fazer? Que a gente fique com essa reflexão, nos dando conta de que a gente sempre pode fazer mais. Se a gente não tem essa condição toda, a gente tem uma coisa que depende da gente: sermos disciplinados, sermos as pessoas com quem a espiritualidade vai contar. Olha, nós podemos levar tantos espíritos à reunião, porque fulano, fulana, fulano, fulano estarão lá para dar suporte, apoio, e o atendimento vai acontecer. Que a gente se imbua desse espírito de trabalhar, de trabalhadores da seara do Mestre. Muita paz a todos.